Bom dia, paz do Senhor a todos, irmãos. Amém? Mais um pão diário. E vamos lá, vamos nos alimentar, irmãos. Hoje eu queria falar um pouco sobre Efésios 5, capítulo 16 e 17. Amém, irmãos? Que diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Assim, alguns versículos antes do capítulo 5, falam da forma que os cristãos estavam vivendo, alguns, muitas vezes participantes de atos anticristãos, blasfêmia, impureza, o capítulo 4 vem falando como os santos devem andar em mansidão, um com os outros, em união, suportando uns aos outros. E aí chega no 16, que fala sobre remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero me deter aqui um pouco nesta palavra remindo o tempo. Remir significa redimir, resgatar, restaurar. E assim, isso foi o que Cristo fez conosco, irmãos? Através do Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo foi nos trabalhando para que nós remíssemos o tempo que o mundo destruiu da nossa alma, Assim, irmãos, falar de forma profética, Assim, eu falo para cristãos transformados, Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns irmãos com pensamentos, do Espírito, São palavras que nos trazem sempre um alívio, Esses irmãos estão, através do Espírito, remindo o tempo na vida de outras pessoas. Amém? Muitas vezes passamos por lutas, por algo no nosso dia a dia. Isso é a forma que Cristo, Ele nos capacita, nos prepara, na verdade nos prova, para que venhamos ter mais do Espírito. Amém, irmãos? Para que venhamos ter uma comunhão intensa, uma comunhão não pedinte, como alguns, só querem Cristo para pedir, mas amar o Pai não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é, E assim, irmãos, nós vamos começando a entender, E assim nós começamos a entender e assim o Espírito Santo vai remindo o tempo em nós. Nós começamos a viver de forma profética, amém? Viver de forma profética é viver dentro das promessas, viver sempre a eternidade, Viver com a eternidade, sabendo sobre a eternidade, sabendo sobre as promessas, e que essas promessas já vivem em nós, Que é o Espírito Santo. Assim nós enxergarmos verdadeiramente o plano de Deus, o propósito de Deus, assim nós também estaremos remindo o tempo. E assim, irmãos, entendendo esse remir o tempo, nós vamos também fazer com que outras pessoas possam também enxergar desta forma. Amém? E assim, irmãos, a vontade de Deus, como diz aqui, nós não sejamos insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. E assim nós passamos a entender a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Que venhamos a refletir nesse tempo, em remir o tempo. E a vontade de Deus não é condenação, é salvação, E assim Ele nos fez, e assim Ele faz, e assim Ele fará. Nos manterá em salvação, aleluia. E assim nós possamos viver também, irmãos, de forma profética, Muitas vezes o Espírito Santo ele já fez todo esse trabalhar, E muitas vezes o Espírito Santo dá essas visões para seus filhos, Que já foram passados tanta coisa, exatamente para isso, para que ele possa viver
dessa forma, né? Um profeta, um apóstolo, como diz aqui em Efésios 4, para um ele deu Efésios 4 diz que ele levou cativo aos cativeiros e deu dons aos homens, né? Alguns para evangelistas, alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Amém, irmãos? E assim, entendendo o plano de Deus, né? E vivendo esse plano todos os dias em nossas vidas. Aleluia! Hoje eu sou muito feliz por entender o mínimo, né? E feliz por ver outras pessoas também assim, a nossa congregação. Essas pessoas sabem de quem eu estou falando, né? Amém, irmão? Louvado seja o Senhor por mais um dia. Eu sei que esta palavra é necessário meditar bastante, né, irmãos? Sobre o que falamos, né? E que um dia nós possamos se alimentar mais desta visão bíblica e profética sobre remir o tempo. Amém, irmãos? A paz do Senhor e até mais.